Olá, telespectador do Opção para a Vida. Estamos outra vez reunidos nessa manhã de quinta-feira, hoje 3 de junho. Hoje celebra-se o Dia Mundial do Administrador de Pessoas, ou pessoal. Logo mais estaremos ouvindo nessa manhã o reverendo Hernandes Dias Lopes e Jeremias. E o reverendo Júnior estará concluindo hoje mais uma parte do estudo sobre a primeira carta de São Pedro. Antes eu quero lembrar a todos que nós, domingo próximo passado, realizamos o nosso simpósio sobre a família, 21º simpósio sobre a família. E na próxima semana nós estaremos aqui exibindo todas as mensagens que foram gravadas durante a realização daquele nosso evento. Fiquemos, portanto, nesse instante com o Sala de Prosa, falando sobre o medo do vírus da morte. Sala de Prosa 2021. Pense no encontro Sustância. proparoxítono. Agora você buscou no fundo do baú. Aquelas aulas de português agora. Menina! Você sabe que 2020 deu muito fruto. Puxa aqui, gente boa. Essa Bíblia brutal, Bíblia expositiva do Mestre Hernandes. Se você não tem, Sala de Prosa recomenda. Fica conosco, hein? Tem uma conversa boa. É desse jeito. É boa, boa, boa. Pandemia, mestre. O povo todo com medo do vírus. E máscara, álcool gel, tudo aí que recomenda. E tem gente que pega, e tem gente que tá doido para pegar, e tem gente que não quer pegar de jeito nenhum. Tem gente muito sofrida, alguns muitos entubados. Mas, mestre, tem outro vírus que está pegando. O vírus do medo. O que você acha disso, mestre? Ô, Gerê, esse vírus é poderoso e antigo. Antigo? Antigo. Oh. Antigo. Eu acho que o ser humano é susceptível ao medo. A Bíblia, ao descrever a vida de homens santos de Deus, não esconde que eles tiveram medo. Eu tenho um apreço muito grande pelo Salmo 56, verso 1, quando o salmista diz: em me vindo o temor, eu hei de confiar em ti. Quer dizer, o medo vai chegar. Vai chegar. Vai bater na sua porta. Ele não está dizendo que, eu sou crente, não tem medo. Não tem medo, sim. Nós não fomos arrebatados. Contar, né, mestre? Nós não fomos glorificados ainda. Ele pode não contar. O pastor tem aquele medo, assim. Já teve ou não teve, mestre? Vai pregar. Mesmo com essa substância toda. Suas mãos até hoje. Entrega os joelhos. Aí me dá aquelas borbulhas na barriga. O banheiro é onde, irmão? Então, por que, pastor? Não, só um minutinho. É verdade, é verdade. E a gente tem medo do desconhecido. Nessa pandemia aí, vamos dizer, quem não teve medo? Porque você não sabe as consequências, né? Um pega o vírus aí, passa sem batido. Mestre, eu tive um estresse tão brutal que envolveu o medo em abril. Em abril. Porque em abril a gente não sabia nada. A gente achava que ia abrir a porta e o bicho entrava. Como alguém disse, é só lértio. É só lértio. Aí, mestre, meu Deus do céu, eu fiquei assim com medo de... Uma espécie de síndrome de pânico, seria isso? Exatamente. Mas eu fiquei com medo de faltar comida, não comprei, faltar remédio, não comprei assim estoque, mas preocupei com minha mãe, 95 anos, minha sogra. Falei, vou comprar 3 meses de remédio para elas. Aí, mestre, fiquei pensando assim, se pegasse o bicho. E eu falei, acho que eu devia pegar ele mesmo. Pegar, tô devendo nada. Eu tenho um apartamento que eu estou pagando a prestação. Então, eu trabalhando aí mais uns tempos, eu termino de pagar. Então, e também tem um seguro. Aí eu pensando sozinho, euzinho. Pensando, eu falei, se eu também morrer, o seguro paga.
E Cláudia, não, menina, você precisa ver o pau que deu. Isso que eu fui conversar com ela, é isso que eu pensei. Eu falei, Cláudia é uma mulher tão bonita. Eu morro daí uns tempos, ela arruma outro marido. Não, rapaz, pensa num B.O. Bota B.O. nisso, mano. Medo, varão. E aí eu fiquei Porque pensando... o medo tem uma característica de acrescentar o problema. Exatamente. Né? Vira uma casa de cupim, vira o Pico Everest. Não, varão, e eu fiquei pensando assim, a gente tem que economizar, tinha que economizar, todo mundo diminuindo, na oitava nós diminuindo, aí eu falava assim, teve um dia lá, varão, hoje é hilário, mas naquele dia Cláudio vai ganhar um galardão, Cláudio é anjo, porque eu falava assim, o que sobrou de ontem guardar, sobrava um pedacinho de bolo desse tamanho, mestre, sobrava um pedacinho de pão. Não come hoje, é para amanhã. E tinha um bolo grande, ó, nós vamos comer o que sobrou. Eu devia ter fotografado e Cláudio com aquela paciência, varão. Mas aí, varão, eu fui no médico, porque eu também tenho que resolver. Porque às vezes o medo, tem esse medo, como nós falamos do pregador, que às vezes resolve rápido. Tem um medo que é bom, né, Gerê? Tem um medo que é bom. E tem um medo que é perigoso. O medo que é bom é porque se a gente não tivesse medo, a gente se arrebentaria aí. Você está doido, tomava não? Cuidado, né? O não cara tinha prevenção. fala comigo assim, pastor, se tiver coragem, atravessa a piscina. Eu vou nada, Zé, não sei nadar. Agora, há medos que eles são fruto de um descontrole nas nossas emoções, que precisa de um tratamento médico. É. E não é pecado ir ao médico numa situação dessa. Não é Nem falta tomar de fé. remédio. Porque às vezes as pessoas espiritualizam tudo e dizem, não, isso é falta de fé, isso é falta de confiança em Deus, tem que orar mais, tem que ler mais a Bíblia. Tem hora que na sua saúde fica tão abalada que você não consegue nem orar nem ler a Bíblia. É. Não, e eu fui no médico, fui no psiquiatra. E lá ele falou comigo, é química, pastor, química. Está faltando uma química no seu cérebro. Aí eu pensei, mestre, pensei comigo naquela hora. É verdade. Quando a gente faz o exame de sangue, não pergunta assim, 4 bifes, não sai lá, 4 bifes de picanha, 4 broa, 5 pão de queijo. Lá sai cloro, vitamina A, vitamina B. Então... Ô Gerê, eu li um livro, eu recomendo esse livro a todo pastor, A Religião do Cérebro, de um cientista brasileiro. A religião do cérebro. A religião do cérebro, que ele diz o seguinte, há muitas coisas que podem afetar o nosso comportamento, que a maioria atribui a fenômenos espirituais, que nada mais é do que uma falta de um elemento químico, às vezes, no cérebro, que vai lá e toma um remedinho certo, compensa aquilo, resolve aquilo, e aquilo que se atribuía, às vezes, ao diabo, ou à fraqueza humana, ou à falta de fé, ou seja, o que for, não passa de um problema orgânico. Precisa ser tratado e resolvido. Então, gente boa, a medicina, Deus deu só para o incrédulo. A outra coisa é, mantenha sua vida de fé em alta. Há medos que vêm que eles são rebatidos com as promessas de Deus. Isso aí. Segundo, a Bíblia vai te dar coragem, porque há certos medos, mestre, que está acontecendo aí com a pandemia, que o cara acha que se ele ficar dentro de casa, ele está protegido. Ele não sai para nada, NADA, nem os jovens. Irmão. E tem um outro aspecto, Gerê, por exemplo, Paulo diz lá para Timóteo que o medo é mais do que um sentimento, o medo é um espírito. Um espírito. É um espírito. Então, agora tem medos seletivos hoje, viu? Medos convenientes. O camarada não tem medo de supermercado, ele não tem medo de entrar num avião lotado, ele não tem medo de pegar um ônibus e estar lotado, mas ele tem medo na igreja. O culto é que o bicho está lá mesmo. É que o bicho está lá. Então, que negócio é esse? Que o cara não tem medo de sair para outro lugar, mas tem medo de ir para a igreja? Então, para o culto, irmão. A igreja é, claro, é responsável, é cuidadosa. Nós não estamos dizendo que você não tem que ter cuidado, prevenção, álcool gel, máscara, etc. Ok. Mas é preciso avançar, menino. Tem gente que está tirando quarentena de Jesus, viu? É preciso avançar. Você sabe que se você estiver enfermo, se você desconfia que está enfermo, vá ao médico. Meu marido não quer ir, leva. Minha mulher não quer ir. Menino, promete a ela aquele negócio, assim, aquela viagem, quando abrir tudo, que vai ser brutal, e leva ela para cuidar. Mas há aqueles medos que você tem que repreender com oração, palavra de Deus, comunhão com os irmãos, e ter um amigo assim.
É uma bênção, mestre. Ter um amigo que eu posso ser eu, abrir meu coração, sem medo de conversar, ser censurado. sem medo de ser censurado e onde sua alma vaza. Outra coisa, não tem a vacina do vírus do medo que você toma 1, 2 doses, 3 doses e está curado. A vacina do medo é diária. Todo dia. Mas você falou do Salmo 46 comigo, né? E ele trata ali de 2 circunstâncias gravíssimas. Primeiro, de uma catástrofe natural, né? O mundo, a terra está transtornada, os monstros estão derretendo, ele está falando de tsunamis da vida, de enchentes terríveis, de catástrofes naturais terríveis. Depois ele fala de um cerco, né? Exatamente. Um cerco de um inimigo que está cercando a sua cidade, vai invadir, vai matar, vai arrasar. E é nessa conjuntura que ele diz, não temerei. Não temerei. Então, significa o seguinte, que eu posso perder o controle da situação, mas Deus não perde. Amém. E a minha vida está nas mãos desse Deus que está no controle das circunstâncias. É por isso que Amém. a gente pode triunfar sobre o medo. Você não controla a sua vida, não controla a vida daqueles que você ama, mas você pode deixar aos pés do controlador. É isso aí. Nosso Senhor Jesus, que ressuscitou dentre os mortos. Ô, gente boa, você está assim tenso, intranquilo? Converse com alguém, ligue para alguém, peça um apoio. Não resolveu, está tendo sudorese, não está conseguindo dormir, vá ao seu médico. Mas, acima de tudo, reate sua comunhão com o Senhor diariamente. Amém. Amém? Amém. Ore por nós, mestre. Oro. Deus, Tu conheces o nosso coração. Tu conheces a nossa estrutura. Tu sabes das nossas fraquezas, limitações e temores. Bendito é o Teu nome, porque Tu não nos condenas pelo fato de estarmos em momentos diferenciados da vida, Amém. Sujeitos ao sentimento do medo. É verdade, Mas Senhor. nós te pedimos que Tu reavives a nossa confiança em Ti. Amém. Descansando-nos em Tuas promessas, porque Tu estás no trono e Tu tens o controle de todas as coisas. Amém. Então dá sossego à nossa alma, dá quietude à nossa mente, dá serenidade ao nosso espírito e dá-nos descanso, Senhor, sabendo que Tu estás no controle da nossa vida, e dos detalhes da nossa vida. Oramos para que Tu aquietes a alma daqueles que estão nos acompanhando. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. 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 Ô, gente boa, sala de prosa, deixa eu falar contigo. Agora mesmo que você acabou de participar conosco, ligue para alguém, mande para alguém, compartilhe seu coração, aceite ser ajudado. Aceite ser ajudado. E se há muito tempo você não consegue ler a sua Bíblia, nem orar, põe aí para tocar os salmos. Salmos são orações e canções. Hoje, ajude alguém, tome providência, vacine a de hoje contra o medo. Deus te abençoe e te guarde. Sala de Prosa 2021, avance com o Sustância. O mestre, o Príncipe Hernandes, Deus seja louvado. Deus te abençoe, Príncipe. Amém. Alegria, Obrigado. gente. Grande abraço. Um abraço, hein? E diz assim a palavra de Deus: mulheres, sede vós igualmente submissa a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, um homem interior, interior do coração, seja um homem do coração unido a um incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesma se ataviaram outrora as santas mulheres que estavam em Deus, quando submissa ao seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós vos tornastes filhas,
praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Então, como eu disse a vocês, aqui o apóstolo Pedro ele vai tratar então o lado cristão, a vida exemplar do cristão, os deveres e consequentemente dos casados. É interessante que Pedro aqui ele vai utilizar 6 versículos só para tratar com a esposa. E ele vai usar menos palavras quando ele vai tratar com os maridos, que é o versículo número 7 da próxima quinta-feira que a gente vai aqui expor. Mas vamos ver essa questão aqui que Pedro está trazendo, né, sobre essa questão das mulheres, as esposas. Ele está realmente se referindo à mulher casada das igrejas, né? Ele está realmente querendo tratar com as mulheres casadas na igreja. E o que Pedro nos ensina é que diante da redenção, diante desse novo viver, essa nova inclinação, ela não só muda a minha espiritualidade, porque agora eu conheço o Deus a qual eu vou adorar, o objeto da minha fé é Cristo Jesus, não é? Porque a gente só tem essa possibilidade de saber quem é o objeto da nossa fé se houver novo nascimento, se eu nascer de novo, aí eu sei quem é o Deus verdadeiro, aleluia. Porque pelo pecado eu estava cego, mas Ele tirou as escamas dos meus olhos, agora eu consigo enxergar o Deus verdadeiro, amém? Nessa perspectiva, Pedro vai ensinar de que há essa mudança espiritual. Essa mudança espiritual está ligada à mudança de inclinação de mente. Se a minha mente pensava das coisas do mundo, com o novo nascimento ela é inclinada para pensar as coisas espirituais, que Paulo chama de as coisas lá do alto, lembra? E aí então, Pedro vai começar a trabalhar nessa igreja qual é o comportamento de cada um. E aqui semana passada foi dos servos e dos patrões. E agora ele adentra a casa da família, né? Ele vai tratar agora da família. E ele então chama a atenção primeiro das mulheres. Contudo, irmãos, antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, eu queria dizer uma coisa. Temer e amar a Deus vai fazer toda a diferença na nossa vida. Um colega meu, líder, ele estava um pouco triste. Ele é de outra igreja, não é dessa igreja. E onde eu passo nos seminários, eu deixei alguns amigos. E esse colega, esse amigo, ele veio tomar conselho comigo. E ele disse que estava sem vontade de ir mais à igreja. Mas ele tinha muita sede de fazer a obra do Senhor. Eu disse o seguinte, é uma coisa bem simples, nessa questão de temer e amar o Senhor. Como é que nós tememos e amamos a Deus? Obedecendo os seus mandamentos. Então, eu obedeço os mandamentos do Senhor, aquilo que é meio de graça, aquilo que é prerrogativa de Deus para a minha vida. Eu o temo, não porque eu tenho medo, mas esse temor é um temor anelado justamente a esse amor. O que é que eu vou fazer? Aí eu estava dizendo a ele, participe dos cultos. Participe dos cultos. Vá para o culto de oração. Vá para o culto de doutrina, vá para a EBD, vá para o culto à noite. Tem atividade, vá, esteja lá. O pessoal usa algumas palavras pejorativas, né? Rato de igreja. Pronto, seja um rato de igreja. Porque o seu pastor vai estar vendo você lá. E quando a igreja precisar, o seu pastor vai chamar você. Porque você está lá participando. E, consequentemente, se o pastor vai chamar você, é porque Deus está condicionando o pastor, que é o líder espiritual da igreja, a justamente usar aqueles que está temendo e amando o Senhor. Então, essa história de você estar em casa reivindicando, era para mim estar lá, não funciona. Não funciona. Vai ser mais um grito no meio da multidão. Vai se somar ao mói que está na fila do desigrejado. Então você quer servir ao Senhor? Venha para o culto. Venha cultuar o seu Senhor. Ele não vai abrir a porta não, ele vai escancarar a porta do serviço. Amém, irmãos? Agora você entra domingo, sai domingo. Entra terça, sai terça. Entra quinta e sai quinta. Não vem para a igreja? E lá vai. Só vem para a igreja quando está escalado? Não. Aí então eu estava dizendo a ele,
cumpre o seu papel. E ele disse, eu vou obedecer. Daqui a alguns meses eu vou perguntar o resultado disso. Não é? O resultado dele está lá com o Senhor dele, Deus, cultuando a Ele, fazendo aquilo que de fato deve ser feito como um crente. Porque quando você perde a vontade de vir para a igreja, pelo fato de não estar escalado para dirigir, para cantar ou para pregar, tem alguma coisa errada com você. E outra coisa, você vai achar um monte de justificativa, porque tem. Ah, é porque o pastor Júnior veio com uma gravata colorida. Ah, é porque ele vem com um sapato preto. Ah, é porque os bancos estão distantes. Você vai arrumar milhões de desculpas para isso. Vai. Agora, engula essas desculpas esfarrapadas, injustificáveis, e faça a obra do Senhor. E deixa eu dizer mais uma coisa aqui interessante. E aí a gente vai partir para o texto, tá? Ainda estamos nessa questão de amar e temer ao Senhor. Domingo aqui, a gente teve algumas faltas de pessoas que foram escaladas para dirigir as salas. Aí eu cheguei para a filha da irmã Diana, a irmã Micaele. Cheguei no ouvido dela ali, disse, ei, fulano faltou, não veio. Dá para você assumir a sala? Ela disse, dá. Rapaz, eu fico feliz demais com umas coisas dessas. Porque ela não olhou para mim e disse, não, pastor, é porque não sei o quê. Não, sim, vou. E foi uma bênção lá na sala. Amém? Não fica botando, está aqui, está pronto. É para dirigir? Vou lá dirigir, vou fazer. Isso é muito bom, irmãos. Seja assim também. Quando o pastor Bosco, o pastor Júnior tocar no Senhor, ei, dá para... Amém. Vou. Eu tinha um pastor, né? Saudosa memória, o pastor Jadiel. Quando eu chegava na igreja, eu era seminarista. Quando ele adentrava assim, eu sentado, ele batia no meu ombro assim, disse, a palavra é contigo hoje. Talvez eu já fui treinado daí já, né? A palavra é contigo hoje. Só como eu era seminarista, eu fazia os meus esboços e eu trazia os meus sermões dentro da Bíblia. Eu disse, pode deixar, pastor, que eu prego. Mas eu abri a Bíblia e o sermãozinho já estava pronto. E aí, desde dessas particularidades que eu me coloco justamente dessa forma. Eu fico colado nas coisas. E se me chamar para fazer, eu faço. Tem esse negócio, eu vou ver, peraí, eu vou orar se é vontade de Deus. Não, é vontade de Deus. Vamos para o texto, irmãos. Então, amar, não é, e temer ao Senhor vai fazer toda a diferença na nossa vida. Viver em comunhão com os irmãos, uma fraternidade bendita, realmente vai ser um diferencial na nossa vida. Então Pedro agora vai entrar justamente nessa unidade familiar. Aquilo que ao longo da história é a base, a célula elementar de qualquer sociedade. E essa célula, né, elementar de qualquer sociedade, ela vai tomar moldes cristãos, que é o que Pedro vai apresentar. E aí, a construção de uma sociedade saudável, presta atenção, a construção de uma sociedade saudável começa com o relacionamento saudável entre maridos e mulheres. A sociedade era doente porque a família está doente. Mas se a família estiver saudável, a sociedade vai estar saudável. O MC que faleceu, tá em todos os dias. Na minha casa, eu já disse a vocês, eu não tenho TV aberta. Faz mais de anos que eu não assisto a Rede Globo. E nem me faz falta. Absolutamente nada. Se alguém me perguntar o que passou no JPB, há mais de anos eu não sei o que foi que aconteceu, porque eu não assisto. Eu só assisto o stream. Que é ou Netflix, quando tem uma coisa interessante, ou YouTube, aquilo que eu quero. Os vídeos que o pastor me manda de Israel. Tem muito mais futuro do que estar assistindo aquelas coisas maquiadas da Globo. Mentirosa. Chega a dar, né, urticária. Mas enfim, o que é que acontece? O MC que faleceu, aí eu fui ver as entrevistas e os depoimentos. Não sei se os irmãos sabem, mas os depoimentos de quem estava lá está se contradizendo. Um diz uma coisa, outro diz outra. E a prostituta que se diz que é modelo, não é prostituta não.
o depoimento dela se contradiz. Mas toda coisa que eu olho, eu analiso de forma teológica. O que é analisar de forma teológica? É analisar de forma espiritual. Eu começo a identificar onde é que estão os erros. E aí, pasmem, os caras vão dar entrevista, os outros, não, porque naquele dia eu cheirei cocaína, eu fumei maconha, eu bebi, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Misericórdia. E os pais estão escutando aquilo. O cara ligou para a mãe dizendo, não, a gente cheirou, a gente tomou umas balas. Meu amigo, se eu dissesse um negócio desse para minha mãe, era 3 meses de luto. Fora a pizza que eu levava. Se eu dissesse para minha mãe que eu tomava cachaça, misericórdia. O meu pai. Aí o cara disse que cheirou cocaína, fumou maconha e bebeu. Para a mãe, a célula familiar doente, desgraçada, reflete na sociedade doente e desgraçada que nós vivemos. Qual é o remanescente? Qual é o remanescente? É a igreja. É a igreja. É aqui que você recebe palavras como essa para endireitar a sua família. É aqui que você então dá continuidade a conservar aquilo que deu certo na sociedade. Porque também ser conservador hoje é pejorativo, né? Não é mais motivo de orgulho, é pejorativo. Misericórdia. Conservador quer dizer que conserva aquilo que sempre deu certo. Amém? Bom, e aí de cara, nesse texto aqui, nessa atmosfera de conservadorismo, né, dessas palavras politicamente não corretas, aquela coisa toda, a gente dá de cara, logo nesse texto aqui, uma expressão que suscita debates, submissas. Para algumas mulheres e homens, esse termo então é inadequado, pois faz entender, a palavra submissa, que as mulheres são seres inferiores. O próprio português ajuda a entender isso, né? A gente tem que dar então esse desconto. A palavra submissa no português dá a ideia de que a mulher é um ser inferior ao homem. Mas será, a pergunta que se faz é, será que Pedro queria inferiorizar as mulheres, mesmo naquela época em que as mulheres tinham um papel social tão distinto dos homens? A resposta para essa pergunta é um sonoro não. Pedro não estava inferiorizando as mulheres, usando o termo submissa. Não é essa a intenção de Pedro, aí nós vamos entender. O comentarista Kistemaker, Simon Kistemaker, ele diz o seguinte: Pedro continua o seu discurso sobre submissão. Depois de admoestar os leitores a serem submissos às autoridades e de dizer aos escravos para obedecer os seus senhores, ele exorta as mulheres a se submeterem aos seus maridos. Então, Pedro, ele acrescenta a expressão do mesmo modo. Ou seja, ele já vem fazendo o discurso, tratando lá, com a questão das autoridades, tratando com a questão dos senhores e escravos, e agora ele introduz o mesmo discurso, ou seja, do mesmo modo, ele agora introduz no lar cristão. Amém? Vamos lá. Pedro então enumera as categorias de pessoas. Primeiro os leitores, depois os escravos, agora as esposas, e lá no verso 7 vai ser os maridos. E aí então ele diz, verso número 1, mulheres, sede vós igualmente submissa a vossos próprios maridos. A palavra mulheres no português pode ser também traduzida de esposas, ok? Porque ele está falando das mulheres casadas. Bom, para mim, fica muito claro que não há nenhuma inferiorização à mulher. Mas o que Pedro tem a intenção aqui é de conscientizar, presta atenção, é de conscientizar o papel de cada um no lar. Ou seja, cada um de nós desempenhamos um papel no nosso lar. E é essa a ideia que Pedro então está querendo dizer aqui. Pedro traz uma ressalva, um propósito para as mulheres. Ou seja, ele traz o papel dela
no lar. O propósito dela no lar é ser submissa ao marido. Então, desassocia a ideia de inferioridade de ser inferior. Não é isso. Ele está falando do papel dela na família, o papel dela no lar cristão. Amém? Isso quer dizer que, por exemplo, se eu sou submisso a uma autoridade, isso não quer dizer que eu sou inferior à autoridade. É uma questão de liderança e de liderado. Então, cada um no seu papel. Em algum momento eu posso ser o líder e alguém vai ser meu liderado. No caso da mulher, ela pode ser líder de quem? Dos filhos. Mas o papel dela no lar para com o marido é de submissão. A ideia que Pedro passa é justamente essa. Veja mais, né? Mulheres, sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Então, a Bíblia ensina que a mulher deve ser sábia. Provérbios 14:1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Esse ensino ele é tão importante para a harmonia do lar, para o desenvolvimento pleno do conhecimento de Deus, do caráter de Deus, que se assim não for um lar, ou seja, se a mulher não desempenhar esse papel de submissão perante o seu marido, esse lar, ele está fadado ao fracasso, ao caos, ao esfalecimento da família. Acredito que você foi profundamente abençoado e amanhã você está convidado a continuar conosco. Tenham todos um bom dia, um fortíssimo abraço virtual e até amanhã.